Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, na última reunião que a gente teve do nosso grupo, eu expliquei algumas coisas e quero deixar assim um pouco mais explicado aqui nesse vídeo sobre a questão dos nossos estudos, né? O que acontece é que tem muita gente que tem dificuldade para poder estudar e eu percebo que um dos principais motivos é a pessoa não saber como começar a estudar, né? Então eu vou dar nesse vídeo aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, comece pelo estudo da teologia sistemática. Pastor Ezequiel, como assim teologia sistemática? Eu expliquei algumas vezes, mas vou refrisar aqui. A teologia sistemática consiste em você estudar um conceito e de uma maneira geral, vamos dizer assim, sobre o pecado, se eu for estudar sobre o pecado, eu vou estudar na teologia sistemática as passagens na Bíblia toda, os conceitos, né, como que é tratado o pecado durante todo o livro sagrado. Então isso você está estudando uma determinada temática de maneira sistematizada, né? Se for estudar sobre salvação é a mesma forma, né? Existe também um ramo que é a teologia bíblica, que é um pouco diferente, né? Geralmente, quando a pessoa foca na teologia bíblica, é porque ela já tem um conhecimento da teologia sistemática, né? Então, ela vai ser muito mais fácil para ela poder compreender. Então, a primeira dica é essa: estude a teologia sistemática, né? Comece pelo menos pela teologia sistemática, né? Depois você vai ramificando, diversificando os demais ramos de atuação, de estudos. Outra dica importante é de como você fazer o seu método de leitura. Como assim, pastor Gesiel, método de leitura? Tem isso? Tem. Eu fui aprender a ler, para ser bem sincero, na faculdade, porque antes eu achava que eu sabia ler. Pegava um livro, começava da primeira página, da segunda página, da terceira página e às vezes ia até o final. Então, assim, eu vou falar para vocês aqui a técnica que eu uso para poder ler. Não significa que quem faz diferente está fazendo errado. Estou falando a técnica que eu uso, que eu acho melhor para poder me concentrar. Como que eu faço? Primeiro, você vai escolher um livro, pega os autores do livro, pesquisa no Google, né? Vai atrás a fundo de quem são aqueles autores, o que eles escreveram, qual é o método que ele usa para poder escrever, como ele nasceu, aonde que ele nasceu, onde ele viveu, onde ele estudou. Então, descubra tudo sobre o autor, né? E se tiver alguma outra informação, né? Se tiver algum prefácio, alguma coisa assim, procura saber também quem escreveu, quais são os seus ensinos, né? Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele escreveu. Segundo passo, você vai abrir um livro para você ler, não começa da primeira página e vai indo não. Pegue todos os capítulos, o primeiro capítulo, lê o título do capítulo e a primeira página. Vai no segundo capítulo, lê o título do capítulo e vai e lê a página todinha também. Vai no terceiro capítulo e assim todos os capítulos do livro você vai fazer essa pré-leitura, né? Ou seja, você vai esfolhear ali o livro primeiro para depois você de fato começar a ler. Depois sim, aí depois você vai ler o primeiro capítulo e faça um resumo sobre aquilo ali. Pega a caneta, marca-texto, se você não quiser riscar o livro, faça um resumo no papel mesmo. E o mais importante de tudo isso é de como você vai memorizar. A maneira mais fácil de você memorizar, com mais eficiência, é quando você ensina outras pessoas. Como assim, pastor Gesiel? Chama o seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai e senta 5 minutinhos e fala: olha, mãe, pai, meu filho, escuta aqui, e comece a ensinar aquilo que você aprendeu, ou aquele resumo que você fez, comece a ensinar, porque quando você está falando, você está escutando você mesmo, você está memorizando, e assim é muito mais fácil de você guardar na mente aquilo que você está estudando. E para complementar aqui,
Existem algumas técnicas também de concentração. Da mesma forma com que você precisa atrair aquilo que é bom para você, né? Aquilo que te dá energia, aquilo que te dá paz, né? Aquilo que te dá tranquilidade, da mesma forma você precisa de tirar de perto de você tudo aquilo que te atrapalha a estudar. Por exemplo, se você vai se concentrar, é o celular, é o Facebook, é o Instagram, é a televisão, é o computador, é alguma coisa, então tira isso de perto de você, dificulta o acesso, né? Porque se você estiver lendo o livro com o celular do seu lado, alguém tocou uma mensagem, você vai pegar o celular. E quando você voltar, aquele raciocínio seu já não vai ser mais o mesmo. Então tira de perto de você. No YouTube tem aplicativo também de várias técnicas que tem como você fazer isso, ajudar na sua concentração. Por exemplo, eu costumo usar a técnica de Pomodoro. Isso tem no YouTube, basta você entrar lá que você vai ver. O que consiste a técnica de Pomodoro? Consiste em você estudar sem parar uma quantidade de tempo e depois você parar, ter um descanso de 4 ou 5 minutos. Sabe? Aqui eu uso estude 25 minutos, para 5 minutos para você ir no banheiro, fazer o que você quiser e depois você retorna de novo com mais 5 minutos. Dessa forma, você com poucas horas de estudo, você vai conseguir fixar muito mais. No YouTube, por exemplo, quando você coloca lá, o próprio YouTube vai te avisar, né? Vai fazer um som do horário que você tem que parar para você descansar e do horário que você tem para você começar a estudar. Então, essas são assim as dicas iniciais. Eu vou gravar mais vídeos como esse para poder ajudar vocês também no estudo, no ensino, no estudo, né, da teologia, principalmente a teologia sistemática, tá bom? Um abraço para vocês, paz, fica com Deus.